1 Reis, capítulo de número 3. Vou ler a partir do versículo de número 16. Creio que Deus falou aqui poderosamente no nosso meio nessa noite. E parte do que eu vou dizer aqui já foi dito. Ó Deus por isso também. 1 Reis, capítulo 3, assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 16. Nós acharam? Amém. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho e o teu filho é o morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho e o meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo, morto é teu filho e meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja. Dividiu antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Amém, queridos? Se assente. Esse texto, ele é particularmente especial para mim. Foi nesse texto que eu fiz a pregação em um domingo, em 2012, no dia que eu havia enterrado a minha mãe. Eu não tinha obrigação nem de estar na igreja e tampouco pregar. Mas naquele dia eu nunca havia feito isso. Eu pedi ao pastor na época que me desse oportunidade, porque eu tinha uma palavra de Deus para levar à igreja. E naquele dia eu trouxe essa mensagem, essa palavra. Não com foco que eu vou trazer aqui nessa noite. Mas Deus falava ao meu coração naquele tempo que não era tempo de dividir aquilo que Deus nos deu com o nosso inimigo. Deus, irmãos, não é Deus de metadinha. Metadinha era aquela brincadeira de infância que a gente fazia. Pedia metade para o outro. Metadinha. Deus não é Deus de metadinha. O que Deus nos dá, Ele nos dá. Não é para nós dividirmos com o inimigo. Em outra ocasião, eu tive a oportunidade de trazer esse texto também numa escola. Eu falava para aquelas mães ali, muitas delas com seus filhos nas drogas, vivenciando situações de violência doméstica e outras situações. Eu dizia a elas assim: olha, não aceite uma vida de metade. Não aceite ser feliz pela metade. Não aceite ter seu filho somente pela metade. E ali, graças a Deus, algumas pessoas compreenderam o valor dessa palavra. Mas hoje eu quero trazer uma nova visão para esse texto.
E eu gostaria que você olhasse para a pessoa mais bonita que está do seu lado direito e esquerdo. Se você não achar nenhuma, olhe para cima, para o autor e consumador da sua fé. Eu tenho certeza que você já encontrou. E que você dissesse assim para ele ou para ela: não desista. Até a última instância. Vamos dizer mais forte: não desista. Vá até a última instância. Amém, irmãos? Glória a Deus. O bem mais precioso que alguém pode ter nessa vida é a própria vida. Na vida temos várias coisas. Deus nos acrescenta bens, Deus nos abençoa com família, com filhos, com pais. O maior bem que alguém pode ter é a sua própria vida. E aí, Jefferson, eu dei uma pesquisada. E lá no artigo 5º da Constituição Federal vai dizer que nas garantias individuais, a primeira que nós encontramos é o direito à vida. Porque dela decorrem todos os outros direitos. Se você hoje está aqui é porque você teve o direito de viver. E daí ter uma propriedade, outra coisa que são direitos também, decorrem desse primeiro direito, ou direito primário, de você ter o direito à vida. O maior bem que você pode ter nesta vida é a sua própria vida. Há pessoas que maldizem o dia do seu nascimento. Às vezes, naquela fase da revolta, o adolescente diz: por que eu nasci? Eu não escolhi. Eu não queria nem estar aqui, mas você está aí, irmão, por graça, misericórdia, bondade de Deus. Porque Deus viu alguma coisa em você, no que você seria, no que propósito que Ele teria na sua vida. E hoje você está aqui, irmãos. Talvez você tenha muitos motivos para se entristecer, porque tem coisas que não têm dado certo na sua vida, porque há lutas, porque há provações, porque talvez você não passou no concurso público ainda, porque você está com enfermidade, por alguma luta que você está vivenciando. Mas Deus me trouxe aqui para te lembrar que a maior coisa Ele já fez por você, que foi dar a vida por você e para você. O maior bem que eu e você temos é o direito à vida. Viver é uma dádiva de Deus, é um privilégio. Poder estar aqui respirando, irmãos, é uma bênção. E ouvindo esse testemunho, irmãos, nós vemos o tanto que Deus Ele é amoroso, quanto que Deus é bondoso, quanto que a fidelidade de Deus é sobre a família de vocês. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Quando nós temos consciência do valor da nossa vida, nós não desistimos por qualquer coisa. Existem instâncias que devemos percorrer para que não venhamos desistir. Esse texto ele fala de uma situação. Quando nós lemos no capítulo 3, nós vamos ver a respeito de Salomão. A palavra de Deus diz que Salomão foi aquele que sucedeu seu filho Davi. Ele reinaria no lugar de seu pai. E a partir de agora ele tem uma missão, porque o rei naquela época ele não só governava, mas ele também era como um juiz, ele tinha que julgar causas. E Salomão, o texto vai dizer lá no versículo 3 e versículo 4 do capítulo 3, que Salomão, ele fazia constantemente ofertas de sacrifício a Deus. Salomão se preparou para estar naquele lugar. Salomão entendia a responsabilidade que era estar no governo de uma nação tão grande, tão poderosa, a ponto dele orar e dizer para Deus: eu não mereço estar diante de um povo tão grande, tão numeroso, que não se pode contar. E diz o texto no versículo 4, que ele fez 1000 holocaustos diante do Senhor ali em Gibeão. Ele subia em Gibeão, naquele lugar, para adorar ao Senhor, para clamar ao Senhor, para ofertar ao Senhor a sua vida, para pedir ao Senhor misericórdia, para que Deus ouvisse a sua oração. E a oração de Salomão foi: Senhor, dá-me sabedoria. Eu não sei entrar nem sair, eu sou como uma criança. E Deus escuta aquela oração de Salomão e diz assim para Salomão: olha, como tu não pediste riquezas, nem fama, nem glória, eu vou dar para você. Olha, já te concedi. Antes de ti, depois de ti, não haverá um rei como você com tamanha sabedoria. Salomão se prepara para aquele momento. Ele está apto para ser um governador, para ser o imperador, para ser aquele que regiria uma nação. E todas as vezes que alguém se prepara para uma determinada situação, pode ter certeza, essa situação difícil ela vai chegar. Agora,
Duas mulheres estão diante de Salomão para que ele resolvesse uma causa. O contexto é esse que eu li. Duas mulheres, o texto vai dizer que elas eram prostitutas. E elas colocam diante de Salomão a sua causa. A primeira chega e diz: olha, eu estava na minha casa, somente eu e essa mulher. Eu tive um filho, 3 dias depois ela também teve um filho. Ninguém mais esteve conosco, ninguém foi testemunha ocular naquele espaço. E essa mulher, num determinado dia, ela dorme por cima do seu filho, matando, sufocando. Ela tira, durante a madrugada, o filho morto e troca pelo filho vivo. E aí, quando eu acordei para amamentar o meu filho, eu percebi que estava morto, mas atentando pela manhã, o texto vai dizer que ela observa bem e percebe que ali não era o seu filho de verdade. Todo mundo diz que criança quando nasce tem cara de joelho, mas só tem cara de joelho para os outros. Para a mãe que sente ali o seu filho desde antes do nascimento, ali da concepção de fato, ela sabe quem é o seu filho. E ali ela percebe: esse não é meu filho. O vivo, o que está com você é meu, e o morto é seu. E a partir daí começa um imbróglio muito complicado. Uma dizendo à outra: não, o filho vivo é meu, não, o morto é seu, não, o morto é seu e o vivo é meu. E aquela demanda agora ia estar diante de Salomão. Irmãos, há momentos na nossa vida, Fernando, que é preciso a gente não desistir. Essa mulher especificamente que tinha e detinha o direito, ela não desistiu, ela foi até a última instância. A última instância, nessa ocasião aqui, era a figura do rei. Eu fico imaginando, irmãos, uma mulher que era prostituta. Se nos nossos dias há uma conotação muito negativa, há muitos preconceitos, obviamente, nós sabemos. A sua condição era uma condição que não lhe permitia estar diante das pessoas. Uma mulher não queria estar do lado de uma prostituta. Homem, se estivesse do lado de uma prostituta, ele ia ser mal visto. Essa mulher, ela vai ter que passar por diversas instâncias, romper barreiras, romper obstáculos, romper pessoas que certamente disseram a ela: mas tu está lutando por um filho, tu não é uma prostituta. Tu não sabe nem quem é o pai dessa criança. Essa mulher teve que passar por várias instâncias, irmãos, de dificuldades e obstáculos, para que ela conseguisse obter a sua resposta. E aqui, irmãos, eu entendo que aquele que não quer desistir, aquele que deseja ir até a última instância, ele precisa ter algumas atitudes favoráveis para que ele venha alcançar a resposta daquilo que ele pleiteia, daquilo que ele coloca diante do Senhor. A primeira delas que eu tenho que aprender é que quem tem pressa corre atrás. Irmãos, a emergência, a situação de emergência, ela faz com que a gente tome atitudes tão iguais. Se a situação ela exige pressa, nós temos que ter pressa. Não adianta ficar: olha, a minha situação está assim, a minha casa está assim, as coisas estão assim. Só ora por mim, só resolve por mim. Não, irmãos, quem tem pressa primeiro corre atrás. Se essa mulher estivesse aguardando alguém tomar a frente das suas lutas, à frente das suas dificuldades, irmão, às vezes Deus não vai permitir que pessoas nos ajudem. Às vezes Deus vai permitir que pessoas nos ajudem, mas às vezes Deus não vai permitir. E nessa hora que Deus não permitir, quem é que vai ter que clamar? Vai ser você. Quem é que vai ter que clamar? Serei eu, sou eu que tenho pressa, portanto eu tenho que correr atrás das minhas causas. Eu vejo uma atitude importante aqui nessa mulher. E eu acho que essa atitude ela vale para nós, porque nós precisamos ter uma atitude de reconhecimento da nossa impotência diante da resolução de uma causa impossível. Reconhecer que você é incapaz de resolver um problema é um dos primeiros passos, irmão, para a coisa ser resolvida, sabia disso? Há momentos na nossa vida que a gente não vai ter como resolver a coisa. E às vezes a gente bate cabeça, às vezes a gente tenta, às vezes a gente fica quebrando, às vezes a cabeça tentando resolver as coisas, irmãos, e a gente não reconhece a nossa impotência diante de Deus. Você quer ver suas causas impossíveis serem resolvidas, irmãos?
Reconheça primeiro que você é impotente diante de certas situações. Há situações dentro de famílias que só serão mudadas, irmãos, a partir do momento que aí não adianta mais discutir, não adianta mais brigar, não adianta mais falar. Tudo que você tinha para fazer, você fez, irmãos. Agora é hora de reconhecer a sua impotência diante de Deus e colocar diante das mãos daquele que tudo pode resolver por você. Eu lendo esse texto, eu estava pensando como é bom a gente ter alguém para apresentar os nossos problemas. Como é bom ter Deus na nossa vida, a quem nós podemos apresentar a nossa causa, aquele que vai resolver o nosso problema. Aquele que te deu vida é aquele mesmo Deus que vai também resolver o seu problema. É aquele que pode resolver a situação que para você parece impossível. Imagina essa mulher, nessa condição social, nessa figura de uma prostituta. Se ela não tivesse a quem recorrer, o que ela faria? Se ela não tivesse a quem pedir, se ela não tivesse a quem clamar. E quando eu olho para esse texto, irmãos, nós precisamos entender que nos momentos mais adversos e terríveis da nossa vida, nós sempre teremos Jesus para nos ouvir. Quando eu olho para esse texto, eu percebo uma característica interessante dessa mulher, ela foi sincera. Porque numa causa, você deve apresentar os melhores argumentos. Se você quer ganhar uma causa, você deve apresentar fatos. Você deve apresentar os seus melhores argumentos, ou o advogado deve apresentar os melhores argumentos para que consiga alcançar a boa resposta que você tanto precisa. Mas essa mulher não inventou, essa mulher não mentiu. Ela até usou argumentos que talvez fossem desfavoráveis a ela. Quando ela disse, eu estava na minha casa, eu ganhei meu filho, depois de 3 dias a outra ganhou. Estava só nós duas. Ponto final. É a palavra dela contra a palavra da outra. Essa mulher não se importou em ter que inventar uma história para ser ouvida, para ver a solução ser resolvida. Irmãos, nós não precisamos inventar moda, nós precisamos abrir o nosso coração diante do rei. Ela estava diante de Salomão, um homem que era falho, um homem que era pecador, um homem que se esforçou para estar ali, sim. Mas, querido, nós estamos diante de Deus, aquele que sonda e conhece os nossos corações. Nós não precisamos inventar história, nós não precisamos falar palavras bonitas, nós precisamos apenas ter um coração sincero diante de Deus. Louvado, adorado seja o nome do Senhor. Ela não tinha nenhuma testemunha que pudesse falar por ela. Era a fala de uma contra a fala da outra. E aí, irmãos, eu entendo que todas as vezes que nós estivermos lutando para não desistir, buscando até a última instância na nossa vida, nós precisamos estar preparados para a oposição. A oposição sempre vai acontecer. A irmã estava chorando, clamando, e o médico dizendo, não vai dar certo, vai morrer. Todas as vezes, irmãos, que você coloca algo diante do Senhor, vem um inimigo para usar alguém para dizer que não vai dar certo. Aí você vai dar ouvidos àquele que nesse caso, ele tem ainda todo o arcabouço intelectual, tem toda uma demanda. Mas por que às vezes nós damos ouvidos, irmãos, para aqueles que não podem resolver o nosso problema, não vão nos ajudar a resolver o nosso problema? E por fim, vai tentar te fazer entender que aquilo que você está buscando, aquilo que você está lutando, não vai dar certo. Não adianta ir para outra instância. A proposta do inimigo é, fica por aqui mesmo, reclama. Liga para um, para outro, fala dos seus problemas, das suas coisas. Esquece Deus, Deus não vai resolver o seu problema, irmãos. O inimigo elimina, como foi dito aqui pelo presbítero Ailton. Ele tenta adentrar de fininho para tentar minar nossa fé, para que a gente não venha acreditar no milagre de Deus, que ainda há uma última resposta, e quem dá a última palavra na minha vida é o Senhor. Irmão, quem coloca um ponto final na minha vida e na sua vida é o Senhor. O inimigo diz que não, as pessoas dizem que não, vem oposições,
Vem palavras contrárias, vem palavras de maldições, vem isso, vem aquilo para te derrotar, para te deixar triste, para te deixar angustiado, mas eu vim aqui para te dizer, não pare na primeira instância, vá até o final, não desista para você obter a resposta, somente daquele que pode resolver os seus problemas. Aleluia! Quem luta por uma causa deve estar preparado pela oposição. Vai ter gente que vai argumentar o contrário. O peso da palavra dela vai ser até o mesmo peso que a sua. Mas, querido, uma coisa é você estar com Deus, outra coisa é aquele que não está com Deus. A palavra de Deus diz que Ele faz diferença entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve, entre o justo e o injusto, entre o ímpio e aquele que serve a Deus. Não pense, irmão, que você está sozinho, que você está abandonado nessa peleja, não. O Senhor, Ele é contigo. Quem luta por uma causa deve se preparar para a oposição. Vai acontecer. Você quer crescer na vida? Vai ter oposição, irmãos. Você quer crescer na sua vida espiritual? Vai ter oposição. Você deixa de se conformar com a sua família está? Vai ter oposição. Eu fico entristecido, irmão, porque a gente vive uma época de muito conformismo. As coisas estão caindo na nossa cabeça e a gente está deixando acontecer. A gente está se satisfazendo com a metadinha. Deus fez você, irmão, para ser feliz. Feliz com Ele, feliz com Deus, feliz na nossa vida também, irmãos. Nós não podemos aceitar, irmãos, a metadinha na nossa vida. Louvado, adorado seja o Senhor. Aquele que deseja ir até a última instância, ele deve confiar na sabedoria do rei. Aquela mulher que não conhecia Salomão, ele era um rei novo, estava começando a sua jornada. Imagina colocar a sua vida, imagina colocar a vida do seu filho, o maior bem que uma pessoa pode ter nas mãos de uma outra pessoa, para tomar uma decisão, fica com esse ou fica com esse, ou nem fica com ninguém. Aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração, talvez aquela mulher não conhecesse Salomão, mas você conhece o Deus a qual você serve. Se aquela mulher confiou na sabedoria de Salomão, um homem até então desconhecido, por que nós não depositamos ainda com mais fé a nossa confiança na sabedoria do nosso Deus, do nosso Rei? A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é o Rei dos reis e Ele é o Senhor dos senhores. Aquele que quer ir até a última instância, ele deve se preparar para ser provado até o último instante. A sua causa já está na pauta. A sua causa já está na lista, vai ser julgado uma hora. Irmão, quem já teve algum processo na justiça, seja por qualquer motivo, sabe como é que funciona? Eu já tive, já contei para os irmãos. Eu ficava ansioso. Eu contei algo que especialmente foi importante para mim naquela época. E quando eu fui assistir a sessão que julgaria a minha causa, um dos servidores lá do TJ falaram assim: olha, você sabia que quem está presente tem preferência? Pega aí, irmãos, o manto espiritual. Quem está presente tem a preferência. Existiam muitos casos a se julgar naquele dia, por aqueles desembargadores. Talvez a minha causa ficaria para um outro dia. Mas eles disseram para mim: olha, se você está presente, você tem o direito de fazer um requerimento e pedir a preferência. Isso é para você, irmãos, que tem buscado a Deus, que está lá orando, que está lá clamando, irmãos. E naquele dia eu ouvi a resposta que eu desejava, com a minha esposa do lado, com a minha mãe do lado, do benefício que Deus estava fazendo na minha vida naquele dia. Irmão, é tão gostoso quando você ouve a resposta favorável a você.
quando o direito é dado a você, quando o benefício é dado a você, irmão, isso é de um valor tamanho, todo aquele peso, toda aquela angústia, toda aquela ansiedade que a gente coloca na cabeça, irmãos, a partir daquele momento em que você vai lá, você faz o seu requerimento para aqueles que podem resolver. Eu entendo que eu não poderia adentrar naquele espaço ali judiciário de qualquer forma. Não pense que alguém entra com qualquer roupa no espaço judiciário. Vai de qualquer maneira, ou se porta, ou fala qualquer coisa. Não é assim que funciona. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Imagine com Deus, que Ele é Deus soberano, poderoso, o Criador dos céus e da terra, que Ele se assenta sobre o globo da terra, que tem, olha, as nações como uma gota dentro de um balde. O quanto mais de temor nós precisaríamos ter ao falar com Deus, a nos posicionar e estar diante de Deus. Louvado e adorado seja o nome do Senhor, mas eu disse para você que quem quer ir até a última instância deve se preparar para ser provada também até o último instante. Essa mulher apresentou as causas, os argumentos não foram satisfatórios. O rei Salomão olha para um soldado e diz para ele: olha, vai lá e busca uma espada. Vamos fazer o seguinte, essa aqui diz que é a mãe do vivo, essa aqui também diz que é a mãe do vivo, uma fala da outra e vice-versa. Vamos fazer o seguinte, pega uma espada, pega essa criança, reparte ela no meio, dá uma metade para uma metade para outra e está resolvido. Sabe o que era isso, irmãos? Era Salomão provando o coração daquelas mulheres. Sabia que antes da chegada da nossa bênção, nós seremos provados também até o último instante, na última instância? Até o último momento você vai ser provado. O que importam aqui não são as palavras, mas o coração. O que o nosso coração diz diante da causa? O que o nosso coração fala não são os nossos lábios, mas é o nosso coração. Salomão disse: pega uma espada, pega essa criança, dá uma metade para uma, metade para outra. Ela estava sendo provada, não nas suas palavras, mas no seu coração. E aquela mulher cujo filho era vivo, ela vai dizer assim: olha, não faça isso, pegue a criança e deixa com a outra mesmo. É tão estranho porque parece que a outra já estava com a criança. E agora ela estava, parece que desistindo, mas na verdade ela não estava desistindo, irmãos. Eu li uma frase uma vez, eu gravei, anotei aqui, eu não sei de quem é. Diz que quando a causa é maior do que a vida, então vale a pena entregar a vida pela causa. Nesse caso, a causa é a própria vida, e a vida é a própria causa. Essa mãe agora não se importava mais com a sua vontade pessoal, não importava mais. Havia algo que era muito maior do que só o seu desejo de estar com o seu filho. Era de vê-lo bem, era de vê-lo feliz. Mesmo que não estivesse com ela, que estivesse com outra mulher, que foi capaz de tirar do próprio seio, colocar um morto, uma pessoa dessa estirpe. Irmão, uma pessoa para fazer tamanho sacrifício é uma pessoa que ama. Irmãos, às vezes Deus vai nos provar para mostrar para nós mesmos quais são as intenções do nosso coração. O que vai mover a mão de Deus, a mão do rei ao nosso favor, não serão as nossas palavras, mas a nossa reação, as provas que Deus tem proporcionado na nossa vida. De que forma você reage, irmãos, quando Deus te prova? De que forma você reage quando Deus diz não para você, pelo menos provisoriamente? Qual é a maneira que nós reagimos? As nossas razões, as nossas motivações, elas serão provadas. Deus quer enxergar em nós qual é a nossa verdadeira necessidade. Um filho meio vivo é um filho morto, irmãos. Diga para alguém: um filho meio vivo é um filho morto. Nenhuma mãe quer. Ela quer o seu filho vivo. A metadinha não serve. Casamento só não... Oh, nossa, meu marido, ele não me bate. Que bênção, que isso? Onde está a bênção nisso? Tem gente aceitando, irmãos, o mínimo.
vivendo uma vida medíocre desse ponto, irmãos, às vezes, se submetendo a situações de tortura psicológica, de tantas coisas, irmãos, e achando que isso... Não, irmãos, nós não podemos aceitar, nós precisamos aceitar tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu falei aqui na quinta-feira, nós não podemos perder para o inimigo. Nada a perder para o inimigo. Essa pregação que eu estou fazendo hoje, ia fazer quinta-feira, estou trazendo ela hoje, o Espírito Santo mudou, mas já havia me dado ainda nessa semana. Não aceite perder para o inimigo, irmão. Perca para Deus, mas não perca para o inimigo. Porque quando você perde para Deus, você está ganhando. Mas quando você perde para o inimigo, você está frustrando os planos que Deus ele tem para a sua vida. Irmãos, é nessa hora que o nosso coração, a presença daquela espada ali, ela mostrou qual seria as reações do coração daquela mulher. A partir do momento ela só estava dizendo, não, esse é meu, não. Ela estava preocupada em provar a sua inocência, provar que ela era merecedora daquele objeto, daquela causa. Mas a partir do momento que o seu coração foi tocado, irmãos, ela até deixou de lado o ficar com a criança, mas abrir mão da criança para que a própria criança tivesse uma vida e fosse feliz. Irmãos, nós seremos provados até o último instante, na última instância. Até os 45 do segundo tempo, irmãos, às vezes nós seremos provados. E é nessa hora, irmãos, que tem pessoas, tem crentes, tem pessoas que estão tão perto da bênção, mas abrem mão no último instante. É nessa hora que chuta o pau da barraca, é nessa hora que olha, não confia, é nessa hora que não entrega as suas causas diante daquele que pode resolver o seu problema. Eu acho lindo quando eu leio em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Nós falamos de espada aqui, e olha o que diz Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções da onde? Do coração. Olha o poder da palavra de Deus. A palavra ela é dita como uma espada. Quando nós lemos em Apocalipse, Jesus sendo descrito, diz que da sua boca sai uma espada. Irmãos, Deus age conforme a sua palavra. A palavra é que converte o homem, a palavra é que transforma vidas, é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que faz e acontece na minha vida e na sua vida. Está diante da espada, está diante da palavra. Estou falando de forma representativa. Salomão mandou buscar a espada naquele momento trouxe o discernimento do que havia nas intenções do coração. E a palavra de Deus, querida, é que nos convence do nosso pecado, da nossa necessidade. Ela que mostra as intenções dos nossos pensamentos e do nosso coração. E ela disse, não pode entregar um menino vivo para outra, de forma alguma o mateis. E a outra, que só queria ver mesmo a destruição, disse, não pode dividir o menino no meio, nem meu nem teu. Tem gente que é desse jeito, não quer ver a felicidade de ninguém. O importa é que o outro não seja feliz, nem mesmo se ela não for feliz, ela também não se importa, mas ela não quer ver a felicidade do outro. A oposição sempre vai existir. E tem crente que fica chorando e falando, olha, nossa, estão me perseguindo, olha, nossa, estão... Irmão, isso é normal. A perseguição é algo que vai ser natural na nossa vida, quando você passa a fazer a coisa certa. Nós somos chamados, irmãos, para andar na contramão do mundo. Uma hora nós vamos chocar com os valores. Uma hora os valores serão chocados, uma hora os princípios serão chocados. Uma hora você vai bater de frente com o inimigo da sua alma, querido. E é nessa hora que eu e você precisamos estar firmados em Deus, para suportar tudo que tiver de suportar e permanecer firme, como foi falado aqui nessa noite até o fim. Já estou terminando. A atitude de quem não desiste e vai até a última instância é aquele que confia na decisão soberana do rei. Às vezes nós não vamos entender por que Deus responde às vezes uma coisa que a gente não está pedindo. Porque Ele está nos testando, Ele está nos provando. E nós precisamos confiar na decisão soberana dEle. Perceba que ela estava no mais alto nível, a maior instância.
Quantas pessoas eu fiquei imaginando, a pastora Thalia deve ter falado para ela, não fala para mim o seu problema aqui, eu vou resolver para você. E não resolveu. Foi para outro e não resolveu também. Ela falou, não, quero chegar lá no rei e contar para ele a minha história e falar da minha necessidade e das minhas causas. É preciso, irmãos, é necessário nos nossos dias confiar na decisão soberana do nosso rei, do nosso Deus. O resultado de toda causa de pessoas que não desistem e vão até a última instância e colocam diante do Senhor a sua causa e a sua vida, querido, pode ter a certeza que vai glorificar o nome de Deus. Você quer saber se a coisa é de Deus, irmãos? Olha para o final. O final vai dizer se o que aconteceu no começo e no meio, e até mesmo no fim, será algo certo ou será errado. Se no final, irmãos, tudo que você viveu, tudo que você passou, tudo que você tem vivido, irmão, na sua história, irmãos, se tem glorificado ao nome do Senhor, querido, pode ter a certeza que a mão do Senhor estava nesse negócio. Aqui Salomão, todo Israel, o texto vai dizendo no versículo 28, passou a temer o rei, porque viram nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O nome de Salomão foi honrado por aquilo que Deus fizera através da vida de Salomão, o rei. Querido, quando apresentamos as nossas causas diante de Deus, de Jesus, o nosso rei, querido, o nome dele também é glorificado. Eu não sei o que você está passando, as suas lutas, suas adversidades, mas eu vim aqui nessa noite falar para você, entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Entrega o seu coração hoje diante do Senhor. Irmãos, como eu estou saindo desse culto aqui maravilhado por Deus. Missionária Luzia, eu tenho visto a nova história que Deus está escrevendo na sua vida, que coisa linda. Eu tenho torcido, vibrado junto e chorei aqui nessa noite. Porque Deus é um Deus de restauração, irmãos. Quantas coisas nesse pouco tempo eu tenho visto Deus fazer na sua vida. É não desistir, irmãos, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista, olha, dos sonhos e projetos que Deus tem colocado na sua vida, não desista da sua própria vida. Valorize, irmãos, esse dom maravilhoso que é a vida que Deus te deu. Hoje pode não estar daquele jeito que você gostaria de estar, irmãos, mas olha, o fundamento ali, o princípio, que não é só um princípio da Constituição, mas um princípio de Deus, irmãos, está se cumprindo. Você tem vida, e mais do que isso, nós temos vida com abundância. Jesus disse, eu vim para vos dar vida, e vida em abundância, querido, e eu quero viver assim, abundantemente, na vida que Deus tem para mim, na vida que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, para mim, para você. Gostaria de convidar as músicas aqui, vamos adorar o Senhor. Essa canção, irmãos, ela está na minha cabeça desde ontem. Não sei se deu tempo de fazer.